Repetitivos, eu recebo muito essa pergunta no direct. E devido à minha postagem de ontem, muitas pessoas perguntaram como é que é comigo. Queriam saber como é que acontece comigo isso. E fazendo uma analogia para vocês, gente, sobre o que acontece comigo, é como eu segurasse uma bola de boliche muito pesada. Vamos imaginar uma bola de boliche, e essa bola de boliche é o meu comportamento restrito e repetitivo. Toda vez que eu pego essa bola de boliche e lanço ela, ela vai seguindo até uma hora que ela para. Só que todos os dias, várias vezes ao dia, dependendo do comportamento, eu tenho que pegar essa bola novamente e lançar. Eu pego essa bola novamente e lanço. Cada vez essa bola vai ficando mais e mais pesada, essa bola de boliche, que é o meu comportamento restrito e repetitivo. Cada vez que ela fica mais pesada, quer dizer que ela segue mais tempo em frente. Ela continua indo. E com isso, cada vez ela vai ficando mais pesada de eu segurar. É só para vocês terem uma noção que é o comportamento restrito e repetitivo para mim. Algumas pessoas falam, eu sou assim, tá tudo bem. Ok. Mas quando esse comportamento restrito e repetitivo começa a causar prejuízo, para mim é essa bola de boliche. Eu vou dar muitos exemplos para vocês, assim. Um exemplo que ficou muito claro quando eu vim aqui viajar e tudo foi, por exemplo, a questão do restaurante. Eu fui para um restaurante e pedi uma comida. Depois eu não consegui ir eu tentei ir para outro restaurante, me senti mal, foi uma coisa ruim. Eu tentei mudar o prato, eu não consigo, eu fico pedindo o mesmo prato todas as vezes que eu vou. Por mais que eu veja outras coisas no cardápio que seja interessante, eu falo, nossa, isso aqui deve ser gostoso, isso aqui deve ser gostoso. Eu peço exatamente do mesmo jeito. E o que aconteceu? O meu organismo, depois de um tempo, não começa a não se sentir bem de estar comendo a mesma coisa o tempo todo. Mas eu tenho esse padrão restrito e repetitivo. Então, vocês veem que assim, quando eu me toquei que eu já estava muitos dias comendo exatamente a mesma coisa, eu falei, eu vou mudar um ingrediente, porque eu não estava mais conseguindo mudar tudo. Então eu mudei um ingrediente e ok. Então, isso, por exemplo, eu no meu serviço, toda vez que eu ia dar plantão, eu pedia a mesma comida, do mesmo jeito, e eu não conseguia mudar. E quando o pessoal do restaurante errava o ingrediente, eu já ficava meio assim, a comida já não tava do mesmo jeito, por mais que ela estivesse gostosa. Mas era a sensação de estar alguma coisa errada. Então é isso, gente. Pra mim, o meu comportamento restrito e repetitivo é como se fosse essa bola de boliche, que eu seguro ela e taco, e jogo. E cada vez que eu pego ela novamente, ela vai ficando mais pesada e ela vai indo mais longe. Cada vez mais longe, cada vez que eu tacar ela, porque vocês estudaram inércia na escola, né? Vocês sabem que ela vai continuar no momento, né? Por conta do peso. Então, toda vez que eu tacar ela vai continuar indo mais à frente, seguindo por mais tempo, e cada vez ela vai ficando mais pesada e mais difícil. Então, assim, quando a gente entende sobre os critérios diagnósticos do autismo, nós temos sempre que pensar que é o seguinte, nós estamos falando sobre um transtorno. Ok, você ter essas características, isso causa transtorno na sua vida? Essa é a pergunta. O padrão restrito e repetitivo me causa transtorno. Aqui, ó, a Lili, esse ano eu mudo de escola e trabalho, estou em pânico. É muito difícil mesmo, assim, gente. Nós sairmos de uma inércia comportamental. Aí você vê, por exemplo, às vezes a gente tem, vamos lá, até relacionamento. Relacionamento é difícil. A gente se relaciona com algumas pessoas que não fazem bem pra gente, a gente continua se relacionando pelo padrão restrito e repetitivo. Às vezes um familiar, às vezes outra pessoa, a gente continua nesse padrão. Nós temos essa questão de entrar nessa rotina, por isso que eu falo pra vocês, gente, quando a gente vai desenhar uma rotina com uma criança, com o nosso aprendiz, nós não podemos criar padrões restritos e repetitivos. Nós sempre temos que colocar outros elementos junto
para não criar esse padrão. Porque o que eu vejo muitas vezes, nós criamos padrões restritos e repetitivos para as nossas crianças por querer colocar, porque o pessoal fala, autista gosta de rotina, mas autista tem padrão restrito e repetitivo, então a gente tem que ter muito cuidado em balancear isso. Nós queremos previsibilidade por conta desse nosso padrão restrito e repetitivo, mas se a gente cria isso, a gente tá entregando uma bola de boliche pro nosso filho e falando, filho, segura e taca. E aí o seu filho vai segurar e vai jogar a bola. E daqui a pouco essa bola vai estar mais pesada. E aí vocês se veem no momento que você fala, não filho, para de tacar essa bola. Já não dá mais para jogar essa bola. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com essa questão de querer desenhar esses padrões de rotina com nossas crianças. Tem que desenhar, elas fazem bem, dá previsibilidade, mas já trabalhando itens de imprevisibilidade também. Igual eu falei pra vocês, qual foi o meu problema quando eu fui... Porque tem uma salada que eu peço, que eu comecei a pedir aqui, e ela é sempre do mesmo jeito. Então eu tô há dias comendo essa mesma salada do mesmo jeito, porque meu padrão restrito e repetitivo. Eu tinha que ter mudado sempre um ingrediente, não ter pedido ela exatamente do mesmo jeito. Outra coisa, eu tenho mania, eu sou muito, infelizmente, as minhas coisas são muito alinhadas. Pra vocês terem noção, aqui eu tô no hotel, né? Eu alinho, eu gosto sempre de alinhar muitas coisas. Então, as garrafas de água, eu tomo muita água, eu tenho um rim que é muito maior do que o outro, né? Uma anomalia no meu corpo. E por isso eu tomo muita água por dia. E aí, eu deixei tudo alinhado, só que tava tão organizada as garrafas de água no quarto que a camareira ela não tirou, pra vocês terem noção. Então eu sou muito, infelizmente, eu sou muito assim. Eu sigo o tempo todo nesse nível. Vamos ver aqui os comentários. Deixa eu pegar aqui os comentários. Lili, minha Lili querida. Lili, mas eu te entendo. Qualquer mudança de padrão... Olha, eu vou te falar, o Thiago, ele foi uma pessoa extremamente acolhedora comigo para eu conseguir mudar, porque eu tava num ritmo, né, de serviço e tudo, e assim, o Thiago, a Gabi, o pessoal, para eu fazer o curso, eles me acolheram muito bem, assim, porque eu não ia dar conta se não fosse o acolhimento deles. Né? À toa que a primeira vez que eu vim, eu fiquei num Airbnb, assim, colado na casa deles, e eles me deram muito suporte. Aqui, ó, Márcia Andrade, perfeito. Como terapeuta, sempre falo isso para os pais, tem que flexibilizar dentro da rotina. Exatamente, porque a vida tem elementos imprevisíveis, né? Essa questão da gente querer ter previsibilidade para tudo não dá. E aí a gente cria padrão restrito e repetitivo. É igual... No ambiente clínico, você tem que sempre estar mudando os elementos do ambiente, sempre colocando um ruído diferente. Uma coisa que eu gostava muito de fazer com aqueles, hoje em dia a gente faz as terapias mais na rua, né? A gente tem preferido sair mais pra rua pra fazer terapia, porque eu brinco que a gente tem que caçar criança, né? Pra o Aquiles brincar, porque não existe mais criança que não esteja na escola. Ou ela tá na escola, mas você não vê criança no parquinho brincando. É raro você ver criança no parquinho brincando. E aí eu tenho que levar o Aquiles para esses ambientes para ele brincar com as crianças. Mas assim, dentro de casa eu gostava muito de colocar música. E a música assim, para ela tá variando, para ele não ficar acostumado com os mesmos ruídos, sempre variando. Minha filha tem movimentos de bater a mão na parede e não é bater leve, é intenso, sem funcionalidade. Tem funcionalidade para ela. Alguém tinha pedido para entrar? Era... Às vezes, eu não sei quem tinha pedido. Aqui, sem funcionalidade, né? Leve, toma 1 ml de risperidona, continua com batidas fortes. Primeiro, medicação não é para reduzir comportamento, tá? Meu filho toma medicação, não é essa, mas não, a medicação não trabalha o comportamento. Segundo, todos os comportamentos que nós temos têm função. Gente, nós temos que parar de ficar falando que comportamento não tem função. Não tem função para você, mas tem função para sua criança.
Ontem eu gravei um vídeo, tava comentando com vocês, eu tenho que até pintar, tomar vergonha. Eu tenho unha agora, gente, aqui ó, dá até pra ver que assim, meu esmalte tá saindo, mas eu tenho unha, minha unha estava aqui, por quê? Eu tenho uma mania de ficar descascando a unha e e é engraçado, né, que eu lavo a unha e eu tenho essa sensação, essa necessidade de morder a unha. O meu roer é pela sensação clec, 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 essa sensação do dente. E aí eu lavava bonitinho e tudo, e aí eu também tinha mania de machucar todo em volta da minha unha cutucando. Esse comportamento tinha uma função pra mim, era uma autorregulação minha fazer isso, ficar cutucando. E aí o que ele vem? Como é que funciona esse meu comportamento? Eu tive que mapear, eu usei análise do comportamento aplicada e todo aquele estudo do momento comportamental, onde a gente vai vendo a cadeia comportamental para entender. Antes de eu começar é assim, roer é o último estágio. Eu começo a roer é o último estágio. Antes eu começo a cutucar e me machucar. Então eu só levo a mão na boca para roer depois de eu ter cutucado bastante. E aí, antes disso, eu começo a fazer assim com o dedo. Eu começo a ficar mexendo no dedo assim várias e várias vezes. Parece que eu fico batucando. Quem olha de fora fica vendo mais ou menos esse movimento que eu fico fazendo. E sempre a mão meio em garra, assim. Isso daqui, minha avó brigava muito comigo quando era criança, gente. Minha avó chamava muito a minha atenção. Enfim, ela, por ignorância no sentido de não saber sobre autismo, não entender, ela falava umas coisas, aí eu ficava com vergonha e sentava em cima da minha mão. E é outra mania que eu tenho. Eu sento em cima da minha mão, quando eu começo a ver que eu começo a fazer isso, eu sento em cima da minha mão. Só que de um tempo pra cá eu parei de sentar em cima da minha mão, aí veio esse resto da cadeia comportamental. Justamente que eu falei assim, agora todo mundo sabe que eu sou autista, não vou ficar mais segurando meus comportamentos e tudo. Aí desencadeou. E aí o que vem, né? E antes vem um pensamento cíclico. Eu fico cíclico ou necessito de autorregulação. Então, existem algumas cadeias de comportamento minha que levam pra fazer esse movimento, depois, na sequência, quando esse aqui fica muito intenso, eu começo a me machucar e depois eu começo a roer. Então você vê várias cadeias comportamentais que levam para esse ciclo aqui. Várias questões. É um pensamento cíclico que eu não tô conseguindo resolver, é uma ansiedade que eu tô na hora, uma agonia, enfim, assim, sai tudo desse daí, sai sempre desses processos para chegar nessa cadeia de comportamento. Ok. E aí, Dani, como é que você conseguiu trabalhar isso? Como é que você conseguiu ter unhas, né? Minhas unhas cresceram. Eu voltei pro estágio de sentar em cima da minha mão. Então, eu sento em cima da minha mão. Então, eu uso um comportamento para concorrer com o outro. Então, assim, eu sei que essa memória na minha cabeça, ela tá formada. Ela vai acontecer se eu não impedir esse comportamento de morder minha unha ou cutucar. Então, por exemplo, quando eu já tô num estágio mais, assim, elevado, o que eu tenho que fazer é chiclete. Eu tenho que lançar a mão de chiclete, pegar o chiclete e mastigar chiclete para concorrer, para não levar a mão à boca. Então, assim, quando eu comecei a mastigar chiclete, realmente reduziu a mastigação de unha, né? Mas não reduziu esse. O que reduziu foi eu sentar em cima das minhas mãozinhas, eu coloco a minha mão assim, aí eu sento durante um tempo e dá aquela reduzida nesse comportamento. Então é uma forma da gente conseguir reduzir um comportamento. Não é que vai sumir, como eu falei, essas conexões estão feitas na minha cabeça, eu aprendi, eu evito acessá-las. Eu fiz estratégias para não ter que acessar essas memórias, que memória motora é assim, né? Memória motora, como outras memórias, ela reconstrói. Toda vez que a gente lembra, a gente reconstrói essa memóriazinha na nossa cabeça e ela fortalece. Então, cada vez que a gente lembra, a gente fortalece essas conexões. Eu não quero mais fortalecer, eu quero esvanecer elas. Então, quanto mais tempo elas deixarem de existir, elas deixarem de caminhar na minha cabecinha, quer dizer que elas estão esvanecendo. Então, esse é o raciocínio.
comportamento autolesivo tem função. Não tem função para você, tem função para a pessoa. O que a gente tem que colocar é desenvolver uma série de outros comportamentos que são mais relevantes, que são mais interessantes. Às vezes, por exemplo, a gente vai ter que entrar com treino de comunicação funcional, porque a dificuldade, a pessoa está sofrendo assim porque ela não está conseguindo expressar o que ela quer. Ok? Vamos seguir. Previsibilidade deixa meu filho muito ansioso. Tem uma coisa muito interessante que você está falando sobre previsibilidade, né? A questão de imprevisível e tudo. Eu tenho um comportamento adjuntivo, que é aquele comportamento que eu sempre falo para vocês, da consulta médica, de você ficar esperando o médico e a secretária fala, o médico atrasou. Aí você começa a tomar água, começa a fazer um bando de comportamento assim, repetitivo. E vai tomar água, vai ao banheiro, senta, lê a revista e fica nesse ciclo. Esse tipo de comportamento é chamado de comportamento adjuntivo. E lá no grupo do Telegram, gente, eu tenho... Do Telegram não, do WhatsApp com o Dr. Thiago Castro, nós fizemos um grupo, né, com vários outros profissionais, onde você vai lá olhar, tem uma fichinha, na descrição do grupo tem uma fichinha, onde você consegue fazer esse mapeamento dos comportamentos que interferem a aprendizagem, né? Cadê a Shirley? Bom dia, Shirley. Memória somática, psicomotricidade, Márcia Andrade, exatamente. Mas em criança fica mais complicado, no seu caso você já tem controle. Sim, Helena, mas eu tenho filho. Deixa eu te contar uma coisa. Helena, eu acho que você não me conhece, mas eu sou mãe de um autista nível 3 que tinha comportamentos extremamente severos. Eu dediquei, gastei um absurdo em cursos, eu leio o tempo todo artigos sobre o assunto, porque meu filho, ele tava tirando pedaço dele, ele tem marcas horríveis no braço de se morder, e não só isso também, comportamentos heteroagressivos. Aqui eu sou toda machucada por conta disso, só que são marcas antigas, elas já estão curadas e tudo, são bem antigas essas marcas. Isso porque meu filho tinha esses comportamentos, ele ainda tem, em bem menor, reduziu muito, são raros os momentos que aparecem, são pontuais os momentos que aparecem, mas eles reduziram consideravelmente. E eu tive que me dedicar a isso. Por isso que eu sei lidar comigo, entende? A pessoa, mas você tá contando, você é uma autista adulta, blá blá blá. Não, eu aprendi isso, não foi por minha causa, foi por conta do meu filho. E por conta do meu filho, e por conta que eu gastei muito dinheiro tendo que aprender sobre isso, pagando supervisão, mapeando esses comportamentos, eu falei assim, eu não posso deixar esse conhecimento só pra mim. Então, assim, eu desenvolvi várias ferramentas, coloquei de forma, tá lá gratuita no grupo do Telegram, e a parte mais técnica, quando o Thiago me falou assim, Dani, vamos fazer um curso sobre ABA e as terapias do autismo, eu falei, pronto, eu vou colocar isso lá. Por quê? Nesse curso, eu falei assim, a pessoa compra um curso que é acessível, um preço mais em conta, e já entra com tudo. Eu falei assim, eu não vou fazer um curso separado disso, porque é mais custo para as famílias e elas têm que ter acesso às informações. Então, assim, eu consolidei essas informações lá no curso. Vamos lá, eu quero fazer parte do grupo, tá o link na minha bio, tá, gente? Aqui, Márcia comprou o selo, obrigada, Márcia, muito obrigada pelo selo. Dani, você tirou o leite e o glúten do Aquiles? O Aquiles, ele não consome leite e glúten dentro de casa porque eu sou celíaca. O Aquiles tem problema com leite. O Aquiles, ele tem problema com leite, mas glúten não. O Aquiles não tem problema com glúten. Quem tem problema com glúten sou eu. Esses dias, eu tava no café da manhã do hotel e eu não tava entendendo porque minha barriga tava ficando desse tamanho, gente, super estufada. Eu passando mal, e assim, o pessoal do hotel super educado, separando os alimentos pra mim. Então assim, eles me entregavam pão sem glúten, eu chegava, eles já separam todos os alimentos, porque eu não posso, assim, eu tenho contaminação, né? E aí, a bonita falava, nossa, tem bacon ali, adoro comer um bacon com ovos, né? E aí eu ia me servir.
E embaixo do bacon tinha um pão para sugar a gordura. Eu tava tendo contaminação cruzada e eu tava com a barriga desse tamanho. Eu tenho problema com glúten, mas o Aquiles não. Então, só que uma casa que tem uma pessoa que tem problema com glúten, não pode entrar glúten. Então, todo mundo na minha casa faz dieta. Eles só consomem glúten fora. Eu não recomendo, se a pessoa não tem problema com glúten, não tem problema com leite, assim, consuma de forma normal. Porque, gente, eu já tenho problema de socialização. Eu tenho um grande problema de socialização, assim, na primeira camada é ótimo, eu converso com as pessoas, eu sou simpática, gente, eu sou bem simpática numa primeira camada. Mas para criar relacionamento eu tenho muita dificuldade. Eu me ligo a poucas pessoas, isso me deixa triste, porque eu gostaria de conseguir me conectar mais com as pessoas. Eu olho para a pessoa e falo, nossa, eu gosto dessa pessoa, mas não consigo me conectar. É justamente por conta disso, eu não consigo dar essa atenção. E quando eu tirei o glúten e a lactose, eu deixei de conviver com pessoas que eram queridas, pessoas amigas, porque a gente tem uma questão na nossa... No brasileiro, a gente tem muito esse negócio de assim, vamos sentar, vamos sair pra almoçar junto, vamos sair pra jantar, pra lanchar. É sempre em volta de comida os passeios. E todos os passeios tinham glúten. E eu não queria ficar olhando ali para as pessoas sem comer. Então, assim, no momento que saiu o glúten, o leite na minha vida, foi mais difícil de socializar e eu fiquei mais isolada. E eu, não que eu perdi esses amigos, eu continuo conversando com eles e tudo, mas ficou mais difícil. Então, eu não recomendo se a pessoa não tiver problema, tá? Vamos lá para as perguntinhas, tem pergunta na caixinha. Aqui. Dani, meu filho fica tirando a roupa toda hora, já nem sei o que fazer, no momento está sem terapias. Você já deu uma inspecionada na roupa dele? Porque assim, vamos lá, vamos tentar entender por que ele tá tirando a roupa. O que faz ele tirar a roupa? Ó, eu posso te dar uma coleção de coisas para você pensar, que pode ser. Pode ser por atenção, porque toda vez que ele tira a roupa, tem atenção. Quando ele tira a roupa, você ficou muito tempo sem dar atenção pra ele? Você já se perguntou sobre isso? Você já tentou vestir a roupa ao contrário? Já tentou pegar a roupa e vestir ao contrário? Então, assim, tem momentos na vida, gente, que tem questões sensoriais que elas são transitórias. Que uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem, e faz parte da vida e tá tudo bem. Então, assim... deixa eu dar uma olhadinha. Então, se pergunte sobre isso. Se pergunte se não é uma questão sensorial. Então, se a atenção, se ele não tá querendo sua atenção, então de tempo em tempo, você fala assim, eu fiquei 15 minutos sem dar atenção pro meu filho e ele começou a tirar a roupa. Então, você vai ter que começar a programar essa atenção para dar de 5 em 5 minutos para ele não tirar a roupa. Se é questão sensorial... Pode ser. Fuga, pra mim não faz muito sentido, né? E tangível no caso de, enfim, tá bem relacionada, eu acho que tá mais relacionada a essa tensão. Então, assim, se questione em relação a isso. É interessante. Vocês têm mais dúvidas, mais questões? Aqui, meu filho não tem problema, mas vi que depois que ele parou de comer... Ele parou de ter comportamentos, ficar gritando e fazendo estereotipias diminuiu. Ah, tá, sobre glúten, entendi. Mas aí, possivelmente ele devia ter algum problema com glúten, lactose, né? Possível que era o caso dele. O meu caso, eu fui descobrir já era muito tarde, muito tarde. Eu tenho prejuízos... hoje em dia, eu sempre tô assim, me preocupada em fazer colonoscopia e tudo, porque eu tenho um histórico na família de câncer de intestino, e eu já tenho um histórico de câncer, né, eu já tive câncer, então eu morro de medo eu tenho medo de morrer, enfim, né, em resumo, eu tenho medo de morrer, não por eu morrer, por deixar meu filho sem amparo, e é isso, é nesse sentido. Então, no momento estou longe do meu menino, mas é porque eu estou a trabalho. Mas eu não posso deixar meu esposo e meu filho sem amparo.
Como melhorar o gesto da criança? Conseguir fixar o olhar dos outros. Igor, ótima pergunta, Igor. As pessoas falam muito sobre fixar o olhar, ficar olhando. Isso não faz muito sentido, porque ninguém fica olhando cara a cara assim para as pessoas. O que falha no autismo? As pessoas ficam falando que o autista é muito visual, o autismo é muito visual. Aí o pessoal começa a colocar aqueles quadros de rotina em tudo que é lugar, um bando de figurinha. Vamos entender. A parte da visão do cérebro do autista, até hoje a literatura mostra que é a área que tem menos prejuízo, é a área da visão. Todo o resto tem alguma coisa que já foi mostrada, né? E ver é diferente de ver e entender o que você está vendo e tomar uma decisão. No autismo nós temos uma coisa chamada de nós temos uma falha no rastreio visual, na nossa performance visual, que depende dos níveis. Existe aquele que falha muito e tem aquele que falha pouco. Nós fazemos um mapeamento do ambiente através do cerebelo, né? O cerebelo ele vai modificando o posicionamento dos nossos olhos, ele faz esse rastreio, manda informação, né? O tálamo manda essa informação para vários lugares, que interpreta, faz as conexões e a gente tem uma tomada de decisão do que nós vamos fazer. Essa falha que acontece nessa circuitaria, ela falha em vários níveis e varia para cada autista. Vocês estão entendendo? Então, assim, tem autistas que vão falhar mais nesse rastreio do ambiente, do tipo, você vai colocar aqui a garrafa de água no ambiente e fala, filho, pega a garrafa, ele não vai conseguir performar. Mas você tem que deixar muito evidente para ele conseguir. Então, ele vai falhar nessa performance de entender esses elementos, de conseguir mapear esses elementos. O tálamo pode mandar essa informação rápida demais ou devagar demais, então tem uma latência muito grande. Se ele tem uma latência muito grande, essa informação vai chegar lá, mas ela vai chegar num atraso onde o tempo de reação para ele processar, digamos que o resto acontece direitinho, ele entenda, ele processe, ele toma a decisão, mas o tálamo atrasou tanto que essa resposta ela já vai chegar atrasada. Então pode acontecer isso. E várias outras coisas também. Então, o contato visual, você está conversando com a pessoa, ela tem que ter uma resposta no tempo certo. Você tem que fazer o rastreio dos elementos adequados. Você tem que... E assim, o nosso rosto, nós estamos mudando o tempo todo, as expressões. Então, é uma coisa muito dinâmica. E imagina uma pessoa que já tem uma sobrecarga, ela tem problemas com sobrecarga sensorial, olhando o rosto o tempo todo, modificando essas expressões o tempo todo e tendo que interpretar isso assim. Isso é muito pesado, muito pesado. Isso aqui é muito imprevisível. Então, assim, é muito complicado para você exigir isso. O que nós temos que trabalhar não é esse contato olho a olho, é que ele comece a performar mais, ter melhor performance visual no rosto, para melhorar o que a gente chama de orientação social. Então, uma hora ele vai estar olhando para a boca, outra hora ele vai estar olhando para os olhos, mas ele vai entender essa composição para tomar a decisão adequada. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai começar com um objeto que ele goste muito, digamos que seja um brinquedo que ele goste muito, e a gente vai conversando. Não vamos conversar de forma igual existe aquelas técnicas. Você chega aqui e conversa com a criança assim. Não, isso não faz sentido. Da mesma forma que, traz pra cá e fica parado olhando pra criança pra falar alguma coisa. Não, nós vamos começar brincando com a criança, levando em volta do nosso rosto com um brinquedinho pra ela acompanhar o brinquedo e tudo. E a gente pode ir cantando junto. Nós somos o plano de fundo, sabe? Igual no celular, quando vocês vão pegar a câmera e vão tirar uma foto e você foca para longe e você enxerga uma coisa. Se você foca aqui, ó, aqui atrás vai estar meio embaçado para ele, entende? É igual a história da câmera, atrás vai estar embaçado. Daqui a um tempo
nós queremos que nós não estejamos mais embaçados e daqui esteja. Então, esse trabalho que nós vamos fazendo, aumentando esse tempo. Isso é uma forma. Filha, 4 anos, diagnóstico TEA, agitação psicomotora. Não, e até falar, a gente fala muito sobre isso no nosso curso Hábias Terapias do Autismo, tá? Essa parte de contato visual foi uma coisa que eu e o Thiago falamos muito. A gente começou falando sobre a neurociência disso, tananã. Depois a gente fala sobre técnicas. Então a gente fala muito e tudo com a questão da análise de comportamento. Filha, 4 anos, diagnóstico TEA, agitação psicomotora, tensão diminuída e atraso de fala. É sempre uma composição o autismo, gente. Eu não consigo... Olha, eu vou falar assim, tem aquela pesquisa que foi uma pesquisa grande, esqueci de qual revista científica, e foi com 658 crianças, trazendo que 66% tinha uma outra comorbidade. No meu ver, é muito maior do que isso, é muito maior. Porque é muito... Olha, eu vou te falar assim, eu não conheço um autista até hoje, tá? Que eu tenho o meu viés, eu tô tirando informação do meu sovaco, tá, gente? É no meu campo. Mas eu não conheço nenhum autista até hoje que não tenha problema motor. Todos os autistas que eu conheço, eles esbarram nas coisas, eles têm alguma questão motora associada, é impressionante. Dani, quando eu e meu marido estamos brincando com meu filho de 4 anos, ele se empolga demais e nessa empolgação começa a chutar, bater, como agir nesse momento? É porque o comportamento está sendo reforçado, né? Ele não tem noção das coisas, ele tá achando o máximo. Ele não tem controle disso. Da mesma forma, gente, a estereotipia é o quê? A estereotipia motora é basicamente uma falta desse controle. Nós temos uma circuitaria que é falha nisso, a gente simplesmente não controla o movimento. Esse movimento, por exemplo, flap, ele vem de um movimento que a criança já faz. A criança lá com 1 ano e meio, é esperado quando ela tá empolgadinha, sabe? A criança até 1 ano e meio, não sei se eu lembro, né, dos seus filhos pequenininhos. Criança faz assim, não faz? Ó, quando tá empolgada. Esse movimento era para ter sido interrompido, não era para ter continuado. Mas por algum motivo, ele continua, ele prossegue. Então, assim, o que nós temos que fazer é não reforçar mais esse comportamento. Então, assim, esse limiar dele tem que ser legal e tudo, mas vocês vão ter que começar a reduzir isso daí. Eu sei que tá legal a brincadeira, vocês não vão deixar de brincar com ele de forma alguma, só que vai ter que ensinar um outro caminho. Aí eu tenho que entender todo um contexto. Você não vai segurar o menino, nada disso, né? Não faz sentido isso, mas a gente vai ter que evitar que ele chegue nesse ponto. É que meu filho estava de boa, pediu até pra dormir, meu esposo não estava, tinha saído e lembrou. Ah, sim. A nutricionista pediu para tirar o glúten e lactose do meu filho, mesmo sem exame comprovado, mas condições não deixa, é muito cara a dieta. Zete, vou te falar uma coisa, assim, eu achava que era cara, sabia? Mas assim, eu tô falando, cada caso é um caso, não sei se o seu filho precisa ou não. Eu particularmente sou contra tirar coisas sem ter certeza. Não precisa de exame pra isso, tá? Só pra te falar. Os exames, eles vão ajudar, mas tem um histórico, barriga estufada, o exame, tu diz assim, existe exame, mas verificar. Ah, come a barriga fica estufada, prisão de ventre, ou começa a ter diarreia, dor na barriga, vômito, ou também, né, aí no caso precisa fazer exame, ver a questão de refluxo oculto. Então, verificou todas essas questões, lógico que algumas dessas questões precisam de exame, né, para verificar. A dieta, nesses casos, ela é muito benéfica. Mas sobre a questão de alimentação, gente, tirar pão foi muito tranquilo. O leite, ok, o leite tem que ser leite com lactose, mas eu vou falar assim, eu não senti um aumento. No início eu quis comprar as coisas sem lactose, sem glúten. Tapioca. Nossa, eu faço pãozinho com tapioca, farinha de arroz,
bolo com farinha de arroz. E, inclusive, esse negócio de falar, ai, depois que você começa a dieta sem glúten, sem lactose, você emagrece. Não emagrece nada. Dá pra substituir as coisas, dá pra... É só um paladar diferente. Você vai ter um paladar diferente daqui por diante, porque o glúten, na época eu tenho eu vou tentar caçar pra vocês, gente. É porque eu não... Tenho uma tese, acho que é uma tese de doutorado da Unicamp, que fala sobre a composição das farinhas numa dieta justamente sem glúten, né? E aí... É muito interessante que você lê e você vê a combinação entre essas farinhas para você dar as ligas. Essa é a parte difícil, essa é a parte que eu tive que estudar bastante. Porque nem sempre a gente não vai conseguir dar aquela liga da farinha de trigo, é muito difícil. Tem um canal muito bom também aqui no Instagram que se chama Viver Sem Trigo. Ele é maravilhoso. Esqueci quem é a dona do canal, mas ela é muito boa, ela ensina coisas muito legais. Não, contar uma do Aquiles. Vocês estão contando essas coisas aí dos meninos de vocês? O Aquiles, eu tô viajando, né? E ele chega pra mim e fala, moça, você não vai acreditar. Aquiles, à noite, me pega na mão, leva pro escritório, me senta na cadeira, pega a porta do quarto lá e fecha... E vai pro quarto dele dormir, do tipo, pai, ó, vai trabalhar que é a minha hora de dormir. Eu me emocionei na hora com essa, do tipo, pai, ó, vai lá, é sua hora de dormir. Aqui, Dani, tu é demais, que explicações técnicas maravilhosas. Oh, querida, muito obrigada, Cláudia, obrigada demais. Aqui só, eu tenho um neto... tem 4 anos, fala muito pouco, tem diagnóstico de autismo, faz terapia, fono e psicologia. Isso é muito importante, essa interação. Vamos ver, a gente tem que voltar a trabalhar. Tem que trabalhar. Oh, meu pai entrou na live. Obrigada pela resposta. Teoria da mente. Legal, Igor, que bom que você gostou. Nossa, quantas mensagens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se meu pai tá aqui na live. O meu pai só passou. Aqui, a nutricionista. Deixa eu mostrar aqui, eu vou marcar aqui ela tá aqui na live. Aqui, ó. Essa daqui é a nutricionista. Vocês perguntam pra ela, gente. Pergunta pra Sabrine. Eu não sei se a Sabrine pode entrar, mas vocês conversem com ela, eu vou marcar aqui ela. Pronto, ó, tá aqui, ó, Sabrine. Vocês, essa parte de nutrição, gente, pergunta pra ela, porque é ela que entende. Ela tá arrumando meu intestino, ela que tá organizando todo o meu intestino. Então vocês perguntem pra ela, pra Sabrine, que ela vai explicar, ó. Nutri Sabrine Zambiase. Então pergunte pra ela. Ela tá, eu nem sei se tá aqui na live. Ela tá bem aqui na live. Então vocês perguntem pra ela que ela vai responder pra vocês. Sabrine, não sei se você pode entrar ou não, que às vezes você tá ocupado com outras coisas. Aqui. Dani, no caso da dieta, ele é muito seletivo, mora no interior, onde é difícil achar produtos. Ah, entendi. Ó, mas tem uma coisa... Gente, a Sabrine... Olha, Rodrigo Brívio, que querido. A Sabrine, ela explica uma coisa muito legal sobre isso, sobre os perigos da opção do leite vegetal também. Porque você tem que... O leite vegetal, ela é legal para alguns casos, para outros não. Mas assim, eu tenho até medo de entrar nesse assunto, porque eu não entendo de nutrição. Ó, Rodrigo Brívio, gente, Rodrigo Brívio, ele faz um trabalho tão lindo, tão fantástico. Rodrigo, eu tava falando agora sobre essa questão da parte motora, que eu acho importantíssimo todo ser humano se preocupar com isso. Nós temos que nos movimentar, nós temos que aprender, e no autismo é muito comum esses prejuízos motores, e eles impactam em tudo. Muitas vezes, gente, chega pai e mãe falando, ai, meu filho não fica sentado. E aí a pessoa vai verificar, a criança não tem o tônus muscular da barriguinha. Igual, olha aqui a relação do Rodrigo Brívio com a Nutri Sabrina. Vamos aqui trazer a conexão entre os dois.
A Sabrine, ela fala sobre nutrição e ela tá falando sobre alimentação, sentar à mesa para comer. O Rodrigo fala sobre a parte de educação física, motricidade, toda essa questão. Vamos aqui ver. Se a pessoa não tem esse tônus muscular para ficar sentadinho à mesa, porque isso daqui é movimento de isometria, gente. Isometria é muito difícil. Se você não consegue ficar nessa posição para conseguir comer, você acha que a criança vai ficar lá, ficar muito tempo sentada à mesa? Não, ela vai ter que ficar se movimentando. As pessoas têm um entendimento sobre hipotonia muscular, por exemplo, que hipotonia é ficar ali parado e tudo. Não, hipotonia está relacionado a movimento isométrico. Movimento isométrico é o quê? Eu chego para vocês, aqui, o Rodrigo, musculatura de core, exatamente. Aqui, depois eu quero fazer uma live para você me explicar essas coisas, tá, Rodrigo? Que eu não entendo nada. Você conseguir ficar com o movimento isométrico, você tem que ficar na mesma posição. E isso daqui cansa, gente. O movimento isométrico, ele cansa muito. E a hipotonia está relacionada a isso. A gente não consegue ficar nesse movimento. Existem umas hipóteses em relação à pisada idiopática, de ficar na pontinha do pé, que é justamente a questão da hipotonia da musculatura. Então tem que ficar se movimentando o tempo todo para conseguir compensar por conta da hipotonia. Rodrigo, eu vou querer uma live para você me explicar todas essas questões de movimentação, por favor. Vamos agendar, que eu adoro a forma que você explica, você é extremamente acessível. E você conhece um supervisor querido, que foi meu supervisor, que é o Gustavo Tosi, que eu recomendo para todo mundo, um amor de pessoa, e espero te encontrar em Brasília também, que eu sou de Brasília. Então, gente, eu vou finalizando aqui a live. Conheçam o Rodrigo Brivio, eu vou colocar aquele aqui também, querido. Eu gosto demais que o Rodrigo, gente, ele faz live mostrando as coisas. Quem sabe faz ao vivo? Rodrigo Brivio aqui. O Rodrigo Brivio, ele mostra as coisas ao vivo, ele ensina. Eu sei que vocês estão montando, o Gustavo me contou sobre o espaço, tô doida para conhecer o espaço de vocês. Gente, então é isso aqui, ó. Conheço o Rodrigo Brivio, conheça a Sabrine, vou marcar ela também. A Sabrine, ela é maravilhosa na área de nutrição, muito séria, ela não fala nada que não tem evidência, ela sempre se pauta na ciência, ela praticamente doutora na área, estava terminando o doutorado, então assim, é de um conhecimento imenso. São duas pessoas assim que são muito acessíveis, trazem um conhecimento muito técnico, muito científico, de forma muito acessível. Gente, então vou lá que eu tenho muito serviço para fazer. Um grande abraço para vocês e até mais.